Querido irmão, volta os teus olhos. Nós estamos de maneira sequencial estudando o Sermão do Monte. Nesta manhã eu queria olhar com os irmãos para a oração do Pai Nosso. Alguns a chamam de oração do Senhor ou oração dominical. E estamos sequencialmente, os irmãos que estão acompanhando a exposição, nós falamos, a última vez que ministramos acerca do Sermão do Monte, falamos sobre a maneira como devemos ajudar o próximo, a maneira que devemos orar, ou como devemos estabelecer o jejum. Tudo isso dirigido e direcionado pelas normas estabelecidas pelo próprio Deus. Eu devo fazer isso no secreto. E aí nós nos deparamos com esta oração, que eu a deixei para ser ministrada em um momento específico, hoje. E Jesus ensina os seus discípulos. Se você estuda o texto correlacionado de Lucas capítulo 11, você percebe que foi uma pergunta feita por um dos discípulos quando Jesus estava orando. E você pode estudar depois. E um dos discípulos, ao terminar a oração, Jesus é indagado por um deles. Lucas 11 fala sobre isso, dizendo: Senhor, nos ensina a orar. Por certo, aquela oração de Cristo trouxe algumas perguntas ao coração dos discípulos. Como devemos orar? Qual deve ser o padrão, o modelo? E aí nós temos aqui a revelação maravilhosa desta oração, que eu quero lhe convidar a ler comigo, do verso 9 ao verso 13. Toda igreja: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Ensina-nos através desta oração registrada. Ministra a cada coração aqui nesse lugar, ou aqueles que estão acompanhando através da internet. Deus, fala, ministra, testifica, que possamos aprender mais uma vez nesta manhã. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, como dizíamos, nós nos deparamos agora com o ensino de Jesus acerca de como os seus discípulos deveriam orar. Interessante, irmãos, que grandes homens de Deus que escreveram sobre a oração do Pai Nosso, ou comentaram sobre a oração do Pai Nosso, Agostinho, Lutero, os pais da igreja, lá na base, depois Agostinho, Lutero, nós percebemos que eles falaram sobre as maravilhas da oração do Pai Nosso. Lutero chega a afirmar que a oração do Pai Nosso é a coisa mais maravilhosa da Bíblia. Que coisa maravilhosa, que poder de síntese, que coisa tremenda. É interessante como o Senhor Deus conseguiu sintetizar em poucas palavras este compêndio teológico acerca de como devemos nos relacionar com Deus, como deve ser a nossa comunhão com Deus. É interessante, o Dr. Martin Lloyd Jones vai dizer que a economia das palavras de Cristo aqui, a maneira como ele consegue sumariar aquilo que realmente importa na nossa conversa com Deus, reduzindo tudo em algumas poucas sentenças, diz Martin Lloyd Jones, é algo que verdadeiramente proclama o fato que quem ensinou esta oração não foi senão o próprio Filho de Deus. Que capacidade de sumariar, de sintetizar,
de colocar em poucas palavras o que realmente importa da nossa conversa com Deus. Vocês percebem que quando nós estudamos sobre o pedido que é feito ao Senhor Deus, Deus ensina-nos a orar, é porque a oração de Cristo ali, relatada em Lucas 11, que é o texto correlacionado, gerou no coração dos discípulos esse questionamento: nós não sabemos orar, ensina-nos. Só pede ensino quem não sabe. Eu estou falando dos discípulos que estavam acostumados com Cristo orando. E é como se Cristo estivesse aqui orando e nós chegássemos à conclusão que aquilo que nós pronunciamos enquanto oração não está alinhado com aquilo que Cristo ensina através de sua oração. Lembrem-se, todos os atos de Cristo, registrados ou não na Bíblia, foram ensinamentos. Ele era mestre por excelência. Tudo foi ensinamento. Jesus nada do que ele fez, o fez de maneira inadvertida. Em tudo há um ensino, em tudo há um propósito, em tudo há um interesse de mostrar aos seus sectários, aos seus seguidores, uma norma, uma ordem, aquilo que eles deveriam fazer. A oração não é diferente, irmãos. Oração não é uma perda de tempo. Oração não é soltar palavras. Oração é uma conversa que tem ordem, que tem lógica. E a oração do Pai Nosso mostra-nos isso de maneira muito esplêndida, de maneira maravilhosa. É interessante, irmãos, lendo, por exemplo, um autor chamado J.I. Packer. J.I. Packer vai dizer o seguinte: existem 3 fórmulas admiráveis que formam conjuntamente o corpo de doutrinas cristãs para os crentes. Ele diz: o credo apostólico, que resume o modo cristão da fé; os 10 mandamentos, que resume o modo cristão de comportamento; e diz Packer, e a oração do Pai Nosso, que resume o modo cristão de comunhão com Deus. Você quer entender como deve ser a comunhão com Deus? Estude a oração do Pai Nosso. É interessante, irmãos, por isso que eu lhes digo nesta manhã, Jesus queria ensinar, Jesus queria mostrar. E aí eu quero olhar com vocês esta oração de maneira muito pontual, porque ela é bastante conhecida, mas a palavra se renova, é maravilhosa. Há ensinamentos para a gente aqui nesta manhã. Você crê nisso? Eu creio, amém? Deus quer nos ensinar. Deus quer apontar para mim e para você como deve ser a nossa comunhão com Deus. Lembrem-se do que Packer falou: a oração resume a forma como devemos ter comunhão com Deus. Como deve ser o nosso comportamento diante das nossas orações, petições diante do Senhor. Primeiramente, irmãos, olha como começa a oração do Pai Nosso. Quando a expressão no texto, portanto, isso deve servir como modelo, irmãos. Portanto, olha, deve ser assim. Vocês querem orar? Lembre-se o texto correlacionado, Lucas 11. Querem orar? Portanto, esse é o modelo. Vocês querem ter comunhão com Deus, com o Pai? Este é o modelo. Portanto, vós orareis assim. E é interessante como ele começa, queridos, dizendo Pai Nosso. Veja, há uma relação na oração filial, há uma relação de filhos com o Pai. Nós somos irmãos de Cristo por adoção. E quando Jesus ele mostra aos discípulos e concomitantemente aos seus seguidores, a todos aqueles que foram alcançados pelo Pai neste processo adotivo, quando Jesus diz Pai Nosso que estás nos céus, lembrem-se, ele está dizendo como irmão mais velho, esse é o modelo, esta é a relação, este é o contato do filho, esta é a petição de alguém que reconhece que há um Pai que dirige todas as coisas, que é soberano. E ele também, entendam, ele está trazendo os discípulos, lembrem-se, ele está ensinando aos discípulos como eles devem se relacionar com o Pai, dizendo, olha, vocês também como filhos de Deus, vocês são filhos
de Deus. Vocês devem se dirigir ao Senhor como um pai. Essa relação filial de dependência, notem, há uma relação aqui de dependência. O filho depende do pai, o filho precisa consultar o pai, o filho precisa entender, pai, o que é que o Senhor requer de mim? O filho precisa entender que o pai, ele vai direcionar os passos do filho. Faça isso, querido, como exercício mental. Eu sei que em muitos momentos eu preciso dizer aos meus filhos, este é o caminho, é por aqui, filho. E aí eu preciso entender como filho, eu necessito consultar ao Pai. É interessante que Jesus vai dizer, lá no capítulo 7, no verso 11, que nós que somos maus, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Esta é outra palavra usada aqui, Pai nosso que estás nos céus. Veja, o que Jesus quer ensinar com isso? Ele quer dizer que o Pai que está nos céus, Ele é grande, Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é poderoso. Você está recorrendo a quem pode, a quem está nos céus, a quem tem domínio, a quem é imutável, a quem é ilimitável, a quem é insuperável, a quem é insuperável em seus propósitos, a quem é capaz de lidar com todas as nossas necessidades, quando as apresentamos ao Pai em oração. Ele sabe lidar com todas as nossas necessidades. Por isso que a oração é um modelo para a gente, porque aquele que está nos céus, ele sabe lidar com tudo. Ele sabe os detalhes da vida, ele sabe como resolver. Por isso que eu devo recorrer àquele que está nos céus. Me faz lembrar, irmãos, o que está escrito em Isaías, capítulo 57, versículo 15. Está escrito, olha que texto maravilhoso. Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também, veja que coisa impressionante, com o contrito e com o abatido de espírito. Ele visita o coração daquele que recorre a Ele em oração. Pai nosso que estás nos céus, aquele que tem poder, eu preciso orar recorrendo àquele que é Senhor de todas as coisas. Veja como Jesus, ele é extremamente pedagógico, didático em sua oração. Ele a divide em 6 partes. As 3 primeiras partes aqui, ele honra aquele que está nos céus. Ele se dirige àquele que é o Senhor de todas as coisas. Olhemos para o texto, irmãos, sem delongas. O texto diz, Pai nosso que estás nos céus. A oração começa dizendo, olha, eu preciso me situar, eu preciso começar minha oração sabendo qual é a minha posição nesta oração. É posição de filho. E aí por isso que nós já destruímos e quebramos, no bom sentido, irmãos, as pernas dos deterministas. Eu determino, Pai, que faça isso. O filho manda no pai. Eu não aceito. Já quebra as pernas, no bom sentido, tá certo? Figuradamente, daqueles que são deterministas. Eu não aceito. Como é que um filho diz ao pai, eu não aceito? O filho tem que obedecer o pai. Eu determino o pai. Não, o pai sabe de todas as coisas. O pai é poderoso. E antes de colocar cada um em seu devido lugar, o Pai está sentado nos céus, trazendo para a gente a consciência que Ele tem poder, Ele é infinito, Ele é poderoso, Ele é imutável, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem um governo, Ele tem um domínio. Pronto, eu já recuei, eu sou filho. Eu sou filho. Dito isso, ele apresenta as 3 primeiras petições. Olhem comigo. Santificado seja o teu nome. Percebam, irmãos, que a oração modelo de Jesus, além de ser uma direção e uma lição para pessoas espiritualmente aleijadas como nós, também nos ensina a ter Deus sempre como um ponto de partida. E a lição número 1 aqui que nós entendemos nessa primeira petição, santificado seja o teu nome, revela-nos que o nome de Deus é santo.
E eu preciso santificar a cada vez a minha vida como padrão desta santidade. Sede santos, porque Ele é santo. Entendam, irmãos, eu quero que você entenda isso. Eu preciso honrar o nome santo de Deus. Eu preciso dizer na minha petição: o teu nome é santo. Eu preciso adorar esse que é santo. Eu preciso exaltar a Ele que é santo. Mas eu preciso entender, assim como Ele é santo, através da minha oração eu estou me santificando, eu estou mortificando o meu coração, eu estou mortificando a minha carne. Eu preciso começar dizendo: o teu nome é santo, tu és 3 vezes santo. Lembram a oração de Isaías, quando ele se deparou diante da grandeza de Deus, ele disse: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando eu oro, quando eu me apresento em oração, eu reconheço o contrário disso: eu sou pecador, eu sou finito, eu sou limitado, eu sou inclinado ao mal, a minha mente me trai constantemente o mal que eu não quero fazer, eu sempre faço. Eu chego a corar de vergonha diante de Deus. Orar ao Senhor é reconhecer que Ele é santo, mas concomitantemente é reconhecer: eu sou pecador, eu sou miserável, eu não mereço, eu sou falho, eu sou finito. Por isso que nós devemos nesta oração entender que aquele a quem eu oro, que Ele permite que eu faça isso, Ele é perfeito, Ele é puro. Eu não sou merecedor da presença desse Deus. Eu não mereço Deus aqui nesta manhã, mas por sua misericórdia e bondade, Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Eu não mereço, irmãos. Eu estava cantando, dizendo isso ao Senhor na hora do louvor: Deus, eu nem mereço estar aqui, Tu és tão santo. Lembram como era o processo da presença do Deus Santo diante do sacerdote, sumo sacerdote? Quando se tinha pecado, ele era fulminado. Você sabe por que isso não tem acontecido diante do Deus Santo nesta manhã? Porque Deus se satisfaz nele mesmo. Ele olha para Jesus. Não é porque você está aqui dizendo: Deus, olha, eu estou aqui. Não. Ele se satisfaz em Jesus. Por isso que o culto tem que ser cristocêntrico. Aleluia. Eu preciso começar a oração dizendo: Deus, santificado seja o teu nome. Tu és santo, tu és santo. Mas veja, nesta oração direcionada a Deus, ele diz assim: venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Irmãos, percebam, aquele que é santo sabe como governar de maneira santa. Aquele que é perfeito governa de forma perfeita. Veja que modelo maravilhoso. É como se Jesus estivesse dizendo aos discípulos: observem, Deus soberanamente governa as vidas e os feitos de todos os homens. Por isso que nós devemos clamar ao Pai: venha o teu reino, venha a tua vontade. Nós devemos entregar todas as coisas ao Senhor. Inclusive, nós devemos dizer: Deus governa todas as coisas. Tu és aquele que derrama graça, bondade, misericórdia. Venha o teu reino. Irmãos, quando eu digo venha o teu reino, quando eu peço isso ao Senhor Deus, o reino de Deus é visto nas coisas mais simples. O reino de Deus é visto quando eu sou um bom marido em casa, quando eu sou uma boa esposa em casa, quando eu sou um bom filho em casa, quando eu sou um bom crente, quando eu sou um bom pagador, quando eu dou testemunho aí na sociedade. O reino de Deus está sendo estabelecido. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Quando eu oro, venha o teu reino, eu estou me comprometendo com Ele. É interessante, toda vez que eu estudo a história de, por exemplo, José, eu não vou entrar em detalhes, não é a proposta, mas vocês sabem que José foi vendido pelos irmãos como escravo. E o que foi que eles disseram ao pai, quando encontraram o pai? José está morto. E a história se desenrola. E lá na frente, há um reencontro de José com os irmãos. Humanamente falando, é hora dele pisar. Ele foi maltratado pelos irmãos. Uma das frases mais interessantes que eu acho é quando José
Ele diz assim: vós, na verdade, irmão, vocês, meus irmãos, vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, versículo 20. Irmãos, quem está no controle de todas as coisas é aquele que reina, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa ao teu coração: quando você diz, vem o teu reino, você está dizendo, Deus, eu me submeto à tua vontade. Filho não pode se rebelar contra o pai, filho obedece à vontade daquele que é Rei dos reis, aleluia. Venha o teu reino, seja bendito o nome do Senhor. Há tantas coisas a se dizer sobre isso, e eu não vou investir muito tempo, porque eu quero caminhar com vocês. Mas vejam, venha o teu reino é profundamente comprometedor. Pois quem diz, venha o teu reino, deve estar pronto para acrescentar: faça de mim uma pessoa totalmente obediente. Mostra-me meu lugar entre os cooperadores no reino de Deus. Colossenses 4:11, Paulo vai tratar sobre isso no capítulo 4 do livro aos Colossenses. Ele vai dizer, eu quero ser alguém comprometido com o teu reino. Quando alguém diz assim, vem o teu reino, está dizendo, Deus, o teu reino é prioridade na minha vida, eu devo buscá-lo como prioridade. Eu estou dizendo, eis-me aqui para o teu reino. Eu estou dizendo que as outras coisas me serão acrescentadas. Venha, Senhor Deus, e eu quero ser instrumento do Senhor nesse estabelecimento do teu reino entre todos os povos, a começar do bairro que você mora, em nome do Senhor, da família em que você foi inserido. O reino está sendo estabelecido ali, com as pessoas que não conhecem a Deus. Deus está estabelecendo o reino dele através do seu testemunho. Há uma terceira petição, vamos caminhar, irmãos, o tempo urge, estou olhando ali para o relógio à minha frente. A terceira petição é a seguinte: seja feita a tua vontade. Há uma lógica aqui: se eu peço ao Deus Pai, como filho, venha o teu reino, eu preciso entender que a sentença lógica disso é: seja feita a tua vontade. Irmãos, notem bem, eu preciso alinhar, e se faz necessário alinhar a minha vontade com a vontade soberana do Senhor. E o que é isso? É o que os escritores vão chamar de prática da verdadeira religião. Isso é prático. Religiosidade não salva ninguém. A vida com Deus é prática, irmãos. Seja feita a tua vontade. Como é que a vontade de Deus vai ser estabelecida, irmãos? Com a nossa vida prática. Nossa vida prática é o reino. Irmãos, como é que o reino vai ser lido? Como é que o evangelho é lido? Nós somos cartas vivas neste mundo, aleluia. Seja feita a tua vontade. Interessante, o reformador Lutero, ele expôs esta sentença aqui, interessante, ele escreveu sobre isso. Ele diz assim: seja feita a tua vontade, ó Pai, não a vontade do maligno ou de qualquer um daqueles que possam lançar tua palavra ou ser um obstáculo à vinda do teu reino, e permita que tudo que tenhamos de sofrer por causa do reino seja suportado com paciência e triunfo, de maneira que nossa pobre carne não prevaleça ou caia na fraqueza ou na preguiça espiritual. Veja o que Lutero está dizendo, fantástico. Deus, eu não estou querendo, quando o teu reino for estabelecido, quando a tua vontade for estabelecida, que eu seja alguém que esteja alheio aos fatos, que eu não passe por sofrimentos, não, pelo contrário, irei passar, mas fortalece a minha carne, me dá coragem, para que eu não venha negar o teu reino. Seja feita a tua vontade, mesmo que eu tenha que passar por desertos, maior é aquele que está em mim, aleluia. Seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feito o teu querer. As 3 primeiras petições são petições que tratam de Deus, de sua glória, do seu nome, do seu reino e da sua vontade. Como devemos começar a oração? Exaltando a Deus. É interessante que muita gente já começa a oração já tratando de si, né? Senhor Deus, eu quero. Exalte a Deus, querido. Exalte a Deus. Honre o nome do Senhor. Nós nem merecemos. Ele é digno de todas as coisas. Mas notem, ele fala sobre a relação do homem para com Deus, mas ele não esquece daquilo que é cotidiano para nós. E a oração abarca em suas 3 últimas petições
petições centradas nas necessidades do homem. Nós temos necessidades. Que oração perfeita, irmãos. Nós temos necessidades. Deus sabe disso. Muitos estão aqui hoje à noite precisando de respostas. Amém, irmãos? Outros não, está tudo tranquilo, mas precisam de direcionamento. Todos nós temos as nossas necessidades. E a palavra de Deus abarca essas necessidades. Vejamos, a quarta petição, que trata sobre as nossas necessidades, diz assim: o pão nosso, verso 11, de cada dia, dá-nos hoje. Irmãos, é impressionante. Depois que Jesus, como oração modelo, diz assim: olha, ore a Deus, exalte o reino, estabeleça a tua vontade, Deus. Jesus vai ensinar aos discípulos dizendo: nós temos as nossas necessidades. E aqui a lógica, irmãos, é a lógica da manutenção, da provisão. Dá-nos hoje o pão. Jesus ensinou sobre isso. Basta a cada dia o seu próprio mal. Dá-nos hoje. Mas pastor, ele não já podia orar aqui, já colocando o mês todinho. Dá, meu Deus, os 31 dias do mês. Tem gente que ora assim, irmãos. Faz a feira do mês. E lá no carro vai dizendo: Deus já abençoou toda essa feira aqui. Mais orar. Vai abençoando, Deus, vai abençoando. É todos os dias. Há uma necessidade clara aqui de dependência. Dá-nos hoje. De dependência do Criador. Para nos guardar. Para nos proteger. Para prover, para trazer manutenção. É assim que funciona, meus irmãos. Dá-nos hoje pão, irmãos. Que coisa maravilhosa. Pão é dieta básica do homem, no passado e no presente. Ontem, conversando com um empresário aqui na Rotary, não vou dizer o nome não para não fazer propaganda, mas aqui pertinho, comprando meu pão, que as nutricionistas não escutem isso, comprar meu pão. E comprando ali, eu disse: rapaz, interessante, como é que você está? Eu perguntei a ele: como é que estão os negócios aí? O movimento. Eu disse: rapaz, olha, caiu, melhorou, mas pão é coisa básica. E eu sei que as pessoas irão sempre procurar o pão. É básico no passado, é básico. Percebam, passo numa padaria, eu vejo por outra comendo isso com Kézia, quando eu vejo um pai, um trabalhador passando com um saco carregado de pão, dizendo: vão ser alimentados. Claro, irmãs, ou irmão, você que é nutricionista, não olhe para isso agora não, fica na bênção. Mas uma família vai matar a fome ali. Graças a Deus por isso. Eu agradeço, irmãos. Eu não sei vocês, eu tenho esse costume de olhar alguém que passa com um saco carregado de pão. Eu passo ali e digo: glória a Deus, uma família vai matar a fome. E tem saco que, eu vou dizer uma coisa, irmãos. Todo dia, a cada dia, eu preciso orar: Deus, me dá a provisão. Irmãos, é por paridade aí, vejam, isso inclui roupa, moradia, saúde física. Eu preciso incorporar nesta intercessão serviços sociais, médicos. Me dá saúde, me dá o pão, Senhor Deus. O pão tipifica as nossas necessidades diárias. Eu preciso orar todos os dias: Deus, me dá saúde. Que bênção ter saúde. Já ouviram aquela expressão: tendo saúde, o resto vem com trabalho. Como é bom ter saúde, como é bom levantar todos os dias. Por isso que eu sou empolgado, irmãos, tem que ser. Porque eu poderia estar em cima de uma cama, mas Deus tem viabilizado a minha vida. Saúde, seja bendito o nome do Senhor para sempre. Por isso que eu não posso estar para baixo, triste. Passo por esses momentos também. Ninguém é super-homem. Mas eu preciso renovar o meu coração em Deus, dizendo: Deus, muito obrigado pela saúde, pela provisão, pelas vestimentas, pela bondade, pela família, pelo dia, a cada dia o Senhor tem ministrado ao meu coração a provisão. Agradeça o pão nosso de cada dia, aleluia. Agradeça, reconheça a fonte dele. A fonte não é o teu patrão no teu trabalho, ele é instrumento só. Não é o teu salário mensal certinho caindo, diz assim: rapaz, ainda bem que eu passei num concurso
público ou federal, não. O provedor é o que está no início da oração. Pai nosso que estás nos céus, aleluia. Ele é o provedor da tua casa. Agradeça a Ele. Há uma segunda petição, vamos caminhar, irmãos. Veja, nós somos orientados da relação para a relação do pedido de perdão e da liberação do perdão. Há uma segunda petição que trata de relacionamento aqui, irmãos. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, nós devemos entender que a nossa justificação, que é pela fé, está intimamente relacionada com perdão. Por isso que o texto irá nos dizer, olha, se Deus não tivesse suportado a pena pelos nossos pecados para que fôssemos libertados, não teríamos vida ou esperança com Deus. Mas mesmo assim, entendendo isso, porque a condição de santo é uma condição estabelecida por Deus, eu sou santo, mas ainda sou pecador. Assim como eu peço diariamente, me dá o pão de cada dia, eu preciso também recorrer a Deus neste processo que nós chamamos de santificação. Há uma carência diária de perdão. Há uma lógica no texto, irmãos. Note bem, há uma sequência lógica no texto. Se o pão é diário, o pedido também é diário. E perdoa-nos, há uma continuidade desta sentença. Olha para o texto para a gente entender aqui o texto. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Há um autoexame diário. Perceba, irmãos, o texto diz assim: Deus, olha para mim, para o meu coração, examina-me, sonda-me, o Senhor me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. O caminho da justiça é clamar por perdão, mas também é liberar perdão. Quais as marcas distintivas ou verdadeiras de uma igreja comprometida com a verdade? Disciplina, perdão, cuidado, amor, exortação. Jesus ensina-nos nesta oração, dizendo: perdoa-me, Senhor, assim como eu tenho perdoado. Perdoa-me, assim como eu tenho liberado perdão. Note bem, a disciplina do autoexame, embora incômoda, porque vem contra o nosso orgulho, é necessário. Porque o nosso Pai Santo, Ele não fará vistas grossas às nossas falhas. E aí nós precisamos pedir a Deus: Deus, assim como o Senhor tem sido misericordioso, eu preciso ser com o próximo, assim como eu tenho perdoado. Olha, há uma condicional assim no texto, assim como. Se você não tem liberado perdão, querido, veja, há uma condicional. Deus, se eu também não tenho liberado, que eu não seja perdoado. Vocês entendem o texto? É uma condicional. Do mesmo jeito que Deus vem de encontro às minhas necessidades, e aí eu lembro de quem, para a gente caminhar para a última sentença, aquele diálogo ali, com o apóstolo Pedro. Pedro tinha dúvidas quanto à doutrina do perdão. E certa vez ele perguntou a Jesus: quantas vezes devemos perdoar a mesma pessoa que nos ofende? Talvez seja uma dúvida no teu coração nesta manhã. Só erra uma vez comigo. Não é isso que diz a palavra. Ele perguntou 7 vezes, sugerindo até um cálculo, uma equação maior do que, muito mais do que o dobro que era estabelecido pela cultura judaica, que eram 3 vezes ao dia. Ele coloca mais 7, Senhor, vezes. Veja que Pedro, ele é ousado, 7 vezes. Ou seja, é isso? É exagerado o perdão? Aí Jesus, muito sábio, dizendo: não te digo 7 vezes, Pedro, olha aqui para mim, 70 vezes 7. Irmãos, não é para passar o dia com a calculadora, não. Fulano fez, minha esposa fez isso comigo, meu marido, 70 vezes 7. Meu irmão, acaba o dia, e não é possível, pelo amor de Deus, que alguém possa fazer a mesma coisa com o próximo 70 vezes 7.
Por que ele usou esse cálculo, pastor? Para dizer, ele usou um hipérbole, um exagero na fala, para dizer, o perdão não tem limite. Seja bendito o nome do Senhor, porque Deus derrama perdão sobre nós. Vamos fechar a palavra, vamos fechar a última sentença nesse pedido pessoal, há uma sexta petição aqui, para a gente fechar. Diz o verso 13, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando você estudar a palavra mal aqui, entenda, mal aqui é maligno. E depois de orar por provisão e perdão, Jesus nos ensina aqui, ele clama por proteção. Irmãos, olha, entenda, pastor, se Jesus orou, ele podia pecar? Não. A oração é modelo. Ele quis ensinar aos discípulos. Lembra de Lucas 11? Ensina-nos a orar. Se há um modelo, ele está partindo do pressuposto de ensino aos discípulos. Orem assim. Portanto, orem assim. É modelo. Jesus não pecou e não haveria a possibilidade de pecar. Jesus poderia ser tentado? Foi tentado. E aí, quando ele ensina a última petição aqui, e quando ele fala, livra-nos do mal, ele quer falar sobre alguém que nos protege. Há uma outra necessidade básica da vida, que é proteção, irmãos. Expressa a nossa fragilidade quanto ao tentador. A proteção aqui, irmãos, olha, vamos estudar o texto, como tem no texto. O mal aqui é o maligno, é o tentador aqui. Claro, por amostragem, você pode pensar sobre proteção física, como é o pão nosso cada dia, mas especificamente, Jesus está tratando do maligno. E há textos correlacionados a esta expressão da oração do Pai Nosso, livra-nos do mal, como por exemplo, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Jesus sabia, ele era o próprio Deus. Jesus foi experimentado no deserto, irmãos, antes do início do seu ministério público. Mateus capítulo 4, Jesus conhecia o maldoso, o enganador das nossas almas. Jesus queria, e nesta oração ele nos ensina que ninguém o subestimasse ou tentasse um encontro amigável com o inimigo. Livra-nos, não brinque com o diabo, não se relacione com o tentador, aquele que pensa que está em pé, veja para que não caia. Paulo, 1 Coríntios 10, versículo 12, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Livra-nos do mal. Irmãos, a ideia de vigiar sugere aqui um soldado de guarda, alerta para os ataques do inimigo, quando o texto diz, livra-nos do mal. Sabe que Jesus quer nos ensinar, somos extremamente fragilizados pela nossa carne. Por isso que, irmãos, precisamos pedir. Lembrem-se, olha a lógica, para a gente concluir, o pão nosso é todo dia diário, amém, irmãos? O pão nosso, o perdão é diário, amém? O pedido para proteção tem que ser diário. Ao sair de casa, todos os dias, diga, Deus, livra-me do mal. Livra-me do tentador, para o louvor do teu nome. Quando o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 10, 3. Não vos sobreveio tentação, que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aleluia. Sabe quem eu lembro? Das palavras de Lutero. Você não pode evitar que os pássaros sobrevoem a sua cabeça, mas você pode evitar que façam ninho nela. Que Deus nos livre do mal. Por que fazer tudo isso, irmãos? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor.